Mais um vídeo aqui do nosso quadro Poli Responde, quadro esse onde eu respondo dúvidas de vocês inscritas. Então, se você tem uma dúvida, já deixa aqui nos comentários e inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações para você ser notificada toda vez que tiver aí uma dúvida nova sendo respondida. De repente pode ser a sua, então já deixa aí sua dúvida e inscreva-se. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e nesse canal eu te ensino modelagem, corte e costura de uma forma simples, sem cálculos matemáticos. E a dúvida de hoje é uma dúvida que parece simples, mas muitas pessoas têm, principalmente quem está iniciando. E às vezes você tem essa função na sua máquina e não usa, fica quebrando a cabeça aí por não saber usar da forma correta. Que é o quê? Como fazer uma casa de botão com perfeição, tá? Então eu vou ensinar vocês 3 formas de fazer essa casinha. Por que, Poliane? Não existe uma só? Existem muitas formas de fazer uma casa de botão, mas depende muito da sua máquina. Então, se você tem uma máquina comum com zigue-zague, você vai conseguir fazer. Se você tem só esse calcador aqui, ó, vou mostrar pra vocês, que é o calcador comum da máquina, né? Você vai conseguir fazer, vou te ensinar. Se você tem uma máquina que tem a função de casa de botão, né, de caseados em 4 passos, você também vai conseguir fazer. Porque às vezes pode ser que a sua máquina tenha essa função que já facilita e você não saiba usar. Então eu vou explicar pra vocês. Vou ensinar vocês a usarem esse calcador aqui, tá, pra casinha, e esse aqui também, que é o que mede o botãozinho, que é bem mais prático. E se você tem esse aqui, esse calcador aqui, que vai na nossa máquina, que a minha aqui, né, ela veio junto com a minha Facilita Pro, que tem a função casa de botão em 1 passo, que é mais fácil ainda, gente. Você só vai colocar o botãozinho aqui, ele já vai medir o botão, você vai acelerar e ela vai fazer sozinha. E vocês sempre deixam dúvidas em relação a essa casa de botão em 1 passo, que parece muito simples. A gente já fez vídeo falando sobre isso, mas eu vou voltar aqui, né? Vamos relembrar por quê. Vocês sempre deixam no comentário. Tentei fazer e ela não saiu do lugar. Então prestem atenção, gente. Vejam e revejam o vídeo quantas vezes vocês precisarem, porque tem um detalhe, né? Tem uma alavanca que deve ser baixada, então prestem bastante atenção no vídeo quando eu baixar a alavanca e empurrar para trás, porque se vocês não fizerem o passo a passo da maneira como eu mostrar, quando vocês colocarem ali para fazer o caseado, vocês vão acelerar e ela realmente não vai sair do lugar. E não é a sua máquina que está quebrada, não. É que você tem que baixar a alavanca e empurrar para trás. Vou explicar o passo a passo agora no vídeo, então prestem bastante atenção para vocês não perderem aí nenhum detalhe e não terem esse problema. E outra dúvida que vocês vão me mandar, que eu sei, já antes da gente começar nosso vídeo, Poliane, onde que eu compro esses calcadores? Esses calcadores vocês encontram com facilidade aí em lojas de artesanato, de aviamento, em lojas que vendem peça para máquina, ou em aplicativos como Shopee, Mercado Livre. Esse aqui meu, esse aqui veio com a máquina, esse aqui, ele veio junto com o kit, tá? O kit de calcadores, mas vocês não precisam comprar necessariamente com o kit. Ele é vendido avulso e vai facilitar aí o seu dia a dia, principalmente se você tá iniciando. Então, fiquem agora com o passo a passo. Então, vamos começar. Marquei aqui, ó, alguns números para vocês identificarem depois qual casinha foi feito com cada um, tá? A gente vai começar aqui com o número 1, então vou tirar esses aqui, já deixei aqui meu botão. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que ver? Vocês vão ter que identificar na máquina de vocês se a máquina de vocês faz a casinha de botão em 1 passo, em 4 passos, ou se ela é só zigue-zague. Como que vocês vão ver isso? Ó, a gente vai olhar aqui no seletor, vou mostrar pra vocês. Percebam que aqui no meu seletor, ele só tem um desenhinho de casa de botão, certo? Por quê? Porque essa máquina aqui, ela faz em 1 passo, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, se o seletor de vocês tiver um desenhinho desse, é porque ela faz em 1 passo. Alguns seletores têm 3 ou 4 desenhinhos, tá? Que seria primeiro, segundo, terceiro e quarto passo, que é quando ela faz a casa de botão em 4 passos. Vou deixar uma imagem aí pra vocês verem, ó. Vocês estão vendo? Esse seletor, ele é diferente. Ele tem a marcação ali com os números, 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão identificar isso. Se a sua máquina é mais antiga, ela pode ser que ela não tenha essa função aqui, que ela tenha só o zigue-zague. Então, aí a gente vai usar no nosso número 3 aqui, tá? E aí eu explico certinho pra vocês. Então, aqui na minha, como ela tem essa função de 1 passo, é muito mais simples. Você só vai posicionar aqui no seletor, aí a gente vai vir aqui, ó, e também posicionar aqui na casinha de botão. Essa parte aqui de cima, a gente tem que deixar ou maior ou menor, mas aí vai depender da largura do botão. Por exemplo, se fosse uma camisa, a gente poderia deixar entre 3 e 4.
Se fosse um casaco, a gente poderia aumentar 5 ou 6. Então, vocês testem um retalhinho, tá? Eu vou deixar a minha no 6 para ficar bem largo e vocês conseguirem visualizar certinho quando tá fazendo. Aqui eu vou deixar a minha agulha centralizada. Deixa eu focar aqui para vocês. E aqui a tensão do ponto vocês vão regular de acordo com a linha. Isso aí a gente já falou em outros vídeos. Agora, a gente tem uma função aqui embaixo também, ó. Aqui na parte de trás vai ter um botãozinho. Esse aqui é o que a gente coloca a linha na agulha. Não é esse, tá? É esse de trás, ó. Você vai baixar ele. Vejam que ele também tem um desenhinho de casa de botão. Então, vocês vão baixar e vão empurrar pra trás, ó. Ele vai fazer um barulhinho. Deixa eu voltar aqui de novo, ó. Viu? Se ele não fizer esse barulhinho é porque ele não tá acionado. Então, quando você baixar, vou mostrar aqui de novo. Baixou, empurra levemente pra trás. Pronto. Agora ele tá acionado. E agora a gente vai trocar aqui o nosso calcador. Esse calcador aqui, gente, já veio com a minha máquina, tá? Eu acho ele incrível, porque você empurra ele aqui, ele tem um desenho de um botão. Ele é um medidor de botão, então aqui já começa as facilidades, tá? Nos outros a gente vai ter que medir. Nesse eu não preciso medir, eu vou encaixar aqui, ó. Deixa eu fechar. Prende bem o seu botãozinho e agora a gente vai colocar o calcador com o botão para trás, tá? Então já tá tudo preparadinho. Encaixa aqui o meu calcador e já tá preparado pra gente começar. Então, vou pegar aqui o meu tecido, o número 1, né? Vou posicionar embaixo do meu calcador. Lembrem sempre, tá? Essa alavanca que eu expliquei pra vocês tem que estar abaixada e empurrada pra trás. Senão, ele não vai fazer a casinha ali de botão, tá? Ele vai ficar costurando num lugar só. E agora, como um passe de mágica, é só você acelerar. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais a minha linha pra não sair. Vou abaixar e é só acelerar que ele vai fazer a casa sozinha. Por isso que é em um passo. Vocês viram que a gente vai só acelerar uma vez e vai estar pronto. Vamos lá? Prontinho, gente. A nossa casinha já tá pronta. Vocês viram que ele foi, voltou e ele fez na medida do nosso botãozinho. Vou cortar aqui pra vocês verem. Essa máquina aqui é mágica, por isso que eu sempre falo pra vocês, quando vocês me pedem indicação, eu sempre indico essa máquina aqui por conta disso. Pra quem tá iniciando, isso aqui é maravilhoso, tá? Mas não significa que a gente não vai conseguir fazer sem, né? Então, nosso número 1 tá pronto. Olha que belezinha. Agora, vamos só cortar aqui as linhas. Perfeito, né? Agora, é só vocês abrirem aí a casinha de vocês. Eu gosto de abrir aí com desmanchador. Uma diquinha importante aqui já pra vocês. Quando vocês forem abrir, ó, pega nesse último pontinho aqui de cima e coloca um alfinete. Desse jeito aqui, a hora que o desmanchador for rasgando, né, cortando o tecido, não tem perigo de abrir demais, cortar ali, ó. Você pode abrir com o desmanchador ou com uma tesourinha, ó, vai cortando, tá? Com a tesoura também dá certo. Só com muito cuidado. Então, abre toda a sua casinha aí. Ó, chegou aqui, eu não vou conseguir abrir mais do que o meu alfinete. Então, é bem importante aí pra ficar com acabamento bonito. Agora, eu vou tirar aqui, vou abotoar, ó. Vejam que é o mesmo botão. Deixa eu tirar aqui atrás pra vocês verem, ó. É o mesmo botãozinho, tá? Eu já preguei um aqui no tecido pra vocês verem como ele mediu certinho. Vou colocar aqui por trás e vou abotoar. E ficou perfeito. Então, essa função, casa de botão e um passo, vocês viram que é muito, muito, muito simples. Agora, eu vou explicar pra vocês com esse calcadorzinho aqui em 4 passos. Agora, vamos fazer aqui o nosso 2, né? Com esse calcador. Aqui já começa as diferenças, gente. A gente vai ter que desenhar o nosso botãozinho. Então, eu vou marcar aqui um pouquinho maior. Você não pode fazer exatamente o tamanho do botão, né? Porque senão o botão não vai entrar. Tô fazendo com caneta, mas vocês vão fazer aí com um giz, pra ficar bem certinho e sair depois, tá? E aqui vocês vão riscar o meio, bem retinho. Quem tiver dificuldade pode pegar aí o auxílio, até mesmo do calcadorzinho, ó. Vocês podem pegar aqui pra auxiliar vocês, tá? Desenhei aqui a minha casinha. Então, esse aqui, ele não vai medir o meu botão, então eu tenho que desenhar. Agora, eu vou colocar ali na máquina. E percebam, agora eu coloco desse jeito, tá vendo essa partezinha aqui? Que tem uma, como se fosse um encaixinho, ele fica para frente. Aí, percebam que agora na máquina o seletor tá diferente. A gente tem aí as numerações. Então, a gente vai colocar nesse primeiro botãozinho aí com o passo 1, ok?
Antes de começar, observem se a máquina de vocês, esses 4 passos, são no mesmo sentido aqui que o meu. Porque o meu vai fazer aqui primeiro essa parte, depois ele vai voltar, fazer aqui e voltar. Tem máquinas que pode ser diferente, tá? Então, vocês dão uma olhadinha aí como que começa o de vocês. Então, o meu começa aqui, ó. Nesse desenhinho aqui. Então, a gente vai fazer essa base para depois voltar. Então, eu vou posicionar aqui o meu calcador certinho no meu desenhinho, tá? Ele ajuda a centralizar. E depois eu vou descer aqui e fazer entre uns 5 ou 6 pontinhos. Vocês podem fazer com a mão ou dar uma aceleradinha bem de leve, tá, gente? Então, vamos lá. Dei aí a aceleradinha. Agora, eu vou levantar aqui a agulha e vou mudar o meu seletor para o passo 2. Mudando para o passo 2, ele vai fazer agora o preenchimento lateral. Ele vai voltar. Algumas máquinas não voltam. No caso da mini máquina, vocês vão ter que fazer a opção de vocês virarem o tecido manualmente. Igual eu vou mostrar no nosso próximo, aqui no nosso 3, tá? Mas quando tem esses 4 passos, geralmente ele faz isso. O que ele vai fazer agora? Ele vai costurar como se fosse um retrocesso. Então, você vai preenchendo até vocês chegarem lá no finalzinho da sua marcação, tá? Vai olhando, segurando para não ficar torto. Cheguei aqui na nossa marcação, parei novamente. Agora, eu vou voltar e vou colocar lá no nosso passo 3. Agora, já estamos no nosso passo 3. De novo, dá por volta aí de uns 5 ou 6 pontinhos. Ele fez o preenchimento final. Agora, a gente vai voltar e finalizar com o passo 4. Então, vou movimentar lá para o 4. A minha agulha vai movimentar agora e preencher essa lateral. E agora é só você ir até encontrar aqui o comecinho. Chegando aqui, você pode até dar um leve retrocesso, tá? Pra finalizar. E a nossa casinha também já tá pronta. Deixa eu tirar ela aqui. Então, aqui a nossa casinha também já tá finalizada. Vou abrir e ela vai fechar também do mesmo jeito, tá? Deixa eu cortar aqui. Mesma coisa, gente, eu tô abrindo direto, mas vocês vão colocar ali o alfinete pra não ter perigo. A minha fechou um pouquinho um lado mais do que o outro, ó. Olhem aqui o zigue-zague. Ela acabou preenchendo um lado mais do que o outro, tá? Por conta do tecido. Então, vocês têm que ir regulando certinho pra ela ficar toda por igual. Por isso que eu falei pra vocês, esse passo aqui, 1, é bem melhor, porque ele deixa tudo perfeito. Olha como ele ficou com o acabamento mais bonitinho. Mas tudo é uma questão de prática. Agora, eu vou abotoar aqui e vejam também que deu certinho. Também deu certo. Agora, vamos para o nosso terceiro. Vou fazer aqui com o calcador comum, tá? E o zigue-zague comum. Então, se você não tem nenhum desses calcadores, você vai usar essa opção aqui. Aqui eu já fiz o desenhinho do meu botão, tá? Igual a gente fez no primeiro passo. Eu vou começar por essa parte aqui de cima, tá? Então, eu vou fazer esse aqui primeiro. Então, já vou posicionar. Percebam que aqui no nosso calcador, ele tem uma abertura que centraliza. Então, deixa o seu risquinho bem centralizado. Coloquei o meu desenho bem certinho aqui no buraquinho da agulha e esse risquinho bem centralizado. Agora, a gente vai mudar aqui a posição da nossa agulha, pra quem só tem zigue-zague. Deixa eu mostrar pra vocês. Na minha vai ser um pouquinho diferente, né? Mas vocês vão deixar ele no zigue-zague e aqui vocês vão deixar ele no 0, tá? Então, coloca ele no 0. E essa parte de cima, vocês vão deixar aqui entre os 5 e os 6, porque ele vai preencher. Mas como eu falei pra vocês, esse botãozinho aqui pode variar dependendo do tamanho do botão. Como o meu botão é grande, eu vou fazer 5 e 6, mas aí vocês vão testando o tamanho certinho que fica melhor pra vocês. E agora, a gente vai voltar aqui e vai fazer o preenchimento daquela parte de cima. Então, nesse momento, ele vai meio que costurar num lugar só. Como tá no 0, ele não vai movimentar. Então, você vai novamente dar aqui em torno de uns 5 ou 6 pontinhos, tá? Ó, dei até um pouquinho mais, mas foi. O que eu vou fazer agora? Vou mudar a posição da minha agulha. Então, eu vou vir aqui e vou colocar ela para a esquerda, ok? E eu vou vir aqui e vou aumentar um pouquinho, ó. Vou colocar aqui entre o 0 e o 1. Ignorem esse desenho, tá, gente? Se o de vocês não tiver esse desenhinho, não tem problema. Vocês vão fazer a mesma coisa, colocar entre o 0 e o 1. E aqui em cima, vocês vão ter que diminuir um pouquinho, pelo menos a metade. Então, eu vou deixar no 3. E o zigue-zague do mesmo jeito. Agora, eu vou preencher essa lateral. Então, é só ir
e tentar sempre deixar bem centralizado esse risco aqui com o calcador, certo? Cheguei no final do meu risquinho. Vou voltar aqui novamente, então vocês vejam que essa parte é tudo manual, tá? Ó, voltei a agulha centralizada, voltei aqui entre o 5 e o 6, voltei aqui no 0. E agora eu vou fazer o fechamento aqui da minha casinha. Então, agora eu só vou fazer os pontinhos aqui, ó. Fiz o fechamento, vou voltar. Agora, eu vou baixar aqui, vou levantar a minha agulha, e a gente vai ter que levantar o nosso tecido, gente. Então, é um pouquinho tenso nessa hora, muito cuidado pra você não deixar ele torto. Então, vira com cuidado, ó. Virei o meu tecidinho, posiciono de novo, bem certinho onde tava, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. A parte do risquinho bem centralizado. Vou voltar aqui novamente a minha agulha para o lado esquerdo. Vou voltar aqui entre o 0 e o 1. E aqui vou voltar no 3. E aqui embaixo continua no zigue-zague. E agora é só terminar o preenchimento. Então, ele fez exatamente a mesma coisa. Só que deu um pouquinho mais de trabalho, porque foi tudo manual, né? Vou tirar aqui. Cheguei aqui, posso dar um retrocesso para dar o acabamento. E aqui também já tá finalizado, ó. Nossa casinha já ficou super bonitinha. Deixa eu cortar aqui e mostrar pra vocês. Então, aqui eu já finalizei minha casinha 3. Vou colocar o botãozinho aqui pra vocês verem que também deu certinho. Olha só, entrou certinho. Então, temos aí 3 opções, né, pra vocês estarem fazendo, pra vocês verem que todo mundo vai conseguir fazer. Então, nossa primeira opção, que foi com esse calcador, em um passo. Vocês viram que é muito simples, é só acelerar que ela faz sozinha. Nossa segunda opção aqui em 4 passos, tá? Pra quem tem uma máquina em 4 passos. Nosso terceiro aqui com o calcador comum. Vocês viram que esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que virar, fazer tudo manualmente, mas as casinhas praticamente ficaram todas por iguais. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Todas muito bonitinhas. Deixa eu mostrar a parte de trás também. Ó, acabamento na parte de trás. Então, independente aí do qual calcador vocês tenham, ou qual máquina vocês tenham, todo mundo vai conseguir fazer. Super simples, tá? Então, nossas casinhas aqui já estão finalizadas. Só não esqueçam daquele detalhe importante aqui no um passo, porque já aconteceu com algumas alunas minhas. Lembrem de abaixar aquela alavanquinha e empurrar para trás, senão ele não vai fazer, tá, gente? E aqui são manual, então aí vocês mesmo que vão movimentando aí a máquina de vocês. Então é isso, pessoal, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você quer de fato aprender a costurar suas próprias roupas, fazer modelagem, o corte, a costura sem medo de estragar tecido, se inscreva para o nosso curso gratuito, a Semana da Costura Sem Cálculo, evento online e gratuito, onde você aprende tudo isso e muito mais. Vou deixar o link aqui na descrição, clica no link, faça seu cadastro, que em breve teremos novas turmas. Beijinho no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês, e nos vemos na próxima!